Não bebe isso, Dona Lourdes, pelo amor de Deus. Foi assim que a Marta, a faxineira lá de casa, entrou no quarto quase correndo, a mão tremendo, e arrancou a xícara de chá dos dedos da senhora. Chovia forte naquela segunda-feira cinza, e a mansão na Avenida Brasil, no Rio, parecia ainda mais fria por dentro. Dona Lourdes tinha 72 anos e era mãe do Eduardo Moreira, empresário de tecnologia desses que aparecem em revista e falam de superação. Ele tirou a mãe do interior da Bahia e trouxe para viver no conforto. Só que nas últimas semanas, ela vinha piorando, tontura, náusea, uma confusão estranha, como se a vida escorresse devagar. Marta reparou num detalhe que ninguém quis ver. Dona Lourdes só passava mal depois do chá da tarde, preparado pela Patrícia, esposa do Eduardo. Patrícia era fina e impecável, sempre com perfume caro e sorriso educado. Mas um olhar que nunca aquecia. Num dia, Marta viu Patrícia pingar gotas de um frasquinho sem rótulo dentro do chá escondida, como quem faz algo rotineiro. Marta não gritou, não acusou. Ela pensou. Chamou o sobrinho, instalou uma câmerazinha discreta na cozinha e gravou tudo. Quando Eduardo voltou de viagem, Marta mostrou o vídeo. Ele ficou pálido como se o chão sumisse. O laboratório confirmou arsênico. Devagar. Calculado. E aí veio a verdade mais suja. Patrícia queria o seguro de vida e uma saída limpa. A polícia levou Patrícia. Dona Lourdes se recuperou. E Marta deixou de ser invisível. Porque naquele dia foi a coragem dela que salvou uma família inteira. E você o que teria feito no lugar da Marta? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Eduardo demorou alguns segundos para reagir depois que o laudo confirmou o veneno. Ele ficou sentado à mesa da cozinha com o papel nas mãos, olhando para o nada, como se a própria casa tivesse se tornado estranha de repente. A mesma casa onde ele dormia tranquilo, ao lado de uma mulher que silenciosamente tentava matar sua mãe. Eu quase perdi você, disse ele com a voz quebrada, segurando a mão de Dona Lourdes. Ela apertou os dedos do filho com calma. Não havia raiva no olhar dela. Havia dor, mas também uma serenidade que só quem já sofreu muito consegue ter. Filho, o importante é que a verdade apareceu. E apareceu porque alguém teve coragem. Marta estava encostada na porta, sem saber onde colocar as mãos. O coração ainda batia acelerado. O medo não tinha ido embora. Ela sabia que enfrentar gente poderosa cobra um preço. Mas ao ver Dona Lourdes ali viva, respirando bem algo dentro dela, dizia que tinha feito a coisa certa. A prisão de Patrícia caiu como uma bomba silenciosa. Não houve gritos nem escândalo. Apenas o barulho frio das algemas e o som da porta se fechando. Patrícia saiu da casa arrumada, de cabeça erguida, mas sem olhar para trás. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma lágrima verdadeira. Nos dias seguintes, a casa mudou. O silêncio pesado deu lugar a conversas baixas, café compartilhado na mesa e olhares mais atentos. Dona Lourdes começou a melhorar rápido. A cor voltou ao rosto, o apetite também. Cada manhã era uma pequena vitória. Eduardo, por sua vez, foi tomado por uma culpa profunda. Passava horas pensando em quantos sinais ignorou, em quantas vezes confiou demais e observou de menos. Pediu desculpas à mãe mais de uma vez. E a ela, Marta, ele agradeceu como nunca havia agradecido ninguém. Você salvou minha mãe? E abriu meus olhos, disse com lágrimas sinceras. A vida de Marta também começou a mudar, mesmo sem ela pedir nada. Pela primeira vez foi chamada para sentar, não para servir. Foi ouvida, não apenas tolerada. Seu trabalho deixou de ser invisível. Aquela história deixou marcas, mas também deixou algo raro, a certeza de que dignidade, coragem e humanidade não dependem de cargo, dinheiro ou sobrenome. Às vezes, quem segura uma casa inteira em pé é justamente quem ninguém costuma enxergar. O tempo passou, mas aquela semana ficou marcada como um antes e um depois na vida de todos. A casa continuava a mesma por fora, muros altos, jardim bem cuidado, silêncio elegante. Por dentro, porém, tudo tinha mudado. E quem mais sentia isso era Marta. Ela acordava cedo, como sempre, colocava o uniforme e preparava o café. Mas agora havia algo diferente no ar.
Eduardo não passava mais por ela sem olhar. Sentava à mesa com a mãe, perguntava como ela tinha dormido, escutava de verdade. Pequenos gestos que antes não existiam. Dona Lourdes aos poucos voltou a ser quem era. Começou a caminhar pelo quintal, a rir das próprias histórias, a reclamar do calor. O médico confirmou o veneno tinha saído do organismo e o corpo dela estava reagindo bem. Cada melhora era celebrada como um milagre silencioso. Deus colocou você aqui por um motivo, minha filha, disse Dona Lourdes certa manhã, segurando a mão de Marta. Se não fosse você, eu não estaria mais aqui. Marta engoliu o choro. Nunca tinha sido chamada de minha filha por ninguém além da própria mãe. Aquilo doeu bonito no peito. O processo contra Patrícia seguiu seu curso. Vieram as notícias difíceis, dívidas escondidas, jogos online, mentiras acumuladas ao longo dos anos. Eduardo sentiu vergonha, raiva, culpa. Começou terapia. Pela primeira vez permitiu-se admitir que tinha falhado como marido, como filho, como homem. Eu estava tão ocupado vencendo lá fora, que não vi o que estava acontecendo dentro da minha própria casa, confessou a Marta um dia. Ela apenas respondeu com sinceridade. Às vezes a gente só enxerga quando perde o controle. A vida de Marta também mudou. Eduardo regularizou tudo: salário justo, contrato, respeito. Pediu que ela deixasse o quarto dos fundos e fosse para um dos quartos da casa. Ela resistiu no começo, mas Dona Lourdes insistiu. Dignidade não é luxo, é direito. E talvez o mais importante, Marta passou a ser ouvida. Sua opinião contava. Sua presença importava. Alguns meses depois, quando tudo parecia mais calmo, Eduardo teve uma ideia. Disse que aquela história não podia terminar ali. Que outras Martas existiam em outras casas, vivendo caladas, vendo coisas erradas e tendo medo de falar. Foi ali que nasceu o desejo de fazer algo maior. Marta não sabia ainda, mas sua coragem não tinha salvado apenas uma vida. Tinha acendido uma luz que não voltaria mais a se apagar. A ideia começou pequena, quase tímida, numa conversa de fim de tarde na sala. Eduardo falava baixo, como se ainda tivesse medo de quebrar a paz recém-conquistada. Disse que não conseguia parar de pensar em quantas vezes Marta viu coisas erradas na vida e ficou calada por medo de perder o pouco que tinha. Não pode acabar só aqui, ele disse. O que você fez salvou minha mãe. Mas podia salvar muita gente. Marta ouviu em silêncio. Aquilo parecia grande demais. Ela sempre viveu resolvendo o possível, nunca sonhando alto. Mas Dona Lourdes, sentada na poltrona ao lado, foi direta como sempre. Minha filha, quando a gente sobrevive a algo assim, é porque ainda tem missão. Nos meses seguintes, a casa virou outro lugar. Advogados iam e vinham por causa do processo contra Patrícia. A notícia se espalhou primeiro em círculos pequenos, depois em gente que nem Marta conhecia. Vieram mensagens, histórias parecidas, mulheres contando abusos, humilhações, silêncios engolidos por anos. Marta leu cada uma com o coração apertado. Em muitas ela se reconhecia. Eduardo levou a ideia adiante. Criou um projeto simples com a ajuda de amigos profissionais dispostos a doar tempo e conhecimento. Um espaço para orientar, ouvir e proteger trabalhadoras domésticas. Não era caridade, era respeito. Quando ele convidou Marta para participar de verdade, ela achou que tinha entendido errado. Eu não estudei para isso, seu Eduardo. Você viveu, ele respondeu, e isso vale mais do que muito diploma. Assim nasceu o novo papel dela. Continuava cuidando de Dona Lourdes, agora com carinho assumido, mas também atendia outras mulheres, escutava, orientava, encaminhava. Cada história doía, cada ajuda curava um pouco. Dona Lourdes recuperou a força e a alegria. Voltou a costurar, a rir alto, a reclamar da vida com gosto. Dizia que tinha ganhado tempo extra e que pretendia usar bem. Eduardo também mudou. Trabalhou menos, ouviu mais. Aprendeu que sucesso não se mede só em números, mas em consciência. E Marta deixou de entrar pelos fundos, literalmente e por dentro. Um dia, ao abrir a porta para receber outras mulheres que buscavam ajuda, percebeu algo simples e poderoso. Ela não era mais invisível. A dor tinha virado propósito, e aquele mal silencioso que quase tirou uma vida acabou criando muitas outras cheias de sentido. A mudança ficou ainda mais clara alguns meses depois, quando Marta aceitou dar seu primeiro depoimento público. Não foi fácil. Na véspera, ela quase desistiu.
Sentada na beira da cama, mãos suadas, pensava em tudo o que sempre lhe disseram. Fica quieta. Não se mete, isso não é coisa para você. Mas naquela manhã, Dona Lourdes entrou no quarto, segurou o rosto dela com as duas mãos e falou baixo com firmeza. Se você falar, outras vão ter coragem também. O estúdio era simples, luz forte, câmera apontada. Marta respirou fundo e contou. Contou do chá, do medo, da solidão, de desconfiar de algo grave, sem saber se alguém acreditaria. Contou como é viver trabalhando na casa dos outros, vendo tudo, ouvindo tudo, e sendo tratada como se não existisse. A repercussão foi maior do que qualquer um imaginava. Mensagens começaram a chegar todos os dias. Mulheres agradecendo, outras pedindo ajuda. Algumas dizendo que pela primeira vez se sentiram representadas. Marta lia tudo devagar com cuidado, sentindo o peso e a responsabilidade de cada palavra. O projeto ganhou nome, endereço e propósito, um espaço simples mas vivo. Lá, Marta escutava histórias difíceis, segurava mãos trêmulas, dizia frases que ela mesma precisava ter ouvido um dia. Você não está sozinha, e não está errada por sentir medo. Eduardo acompanhava tudo com orgulho silencioso. Via naquela mulher algo que dinheiro nenhum compra caráter. Ele passou a usar sua influência para abrir portas, buscar apoio, dar estrutura. Não como salvador, mas como alguém que finalmente entendeu seu papel. Dona Lourdes, agora cheia de energia, fazia questão de ajudar. Costurava peças para doação, recebia as mulheres com café quente e conversa mansa. Dizia que enquanto tivesse forças estaria ali. Vida só vale quando a gente divide, repetia. Marta às vezes ainda se assustava com a própria trajetória. Da porta dos fundos para a linha de frente. Do silêncio para a voz. Do medo para o propósito. Numa tarde tranquila, ao fechar o espaço, depois de atender mais uma mulher em sofrimento, ela parou, respirou fundo e percebeu algo simples, mas profundo. O passado não tinha sido em vão. A dor virou caminho. A coragem virou abrigo. E aquela mulher que um dia foi invisível agora ajudava outras a se enxergarem. Os meses seguintes trouxeram uma calma diferente. Não aquela paz frágil que vem depois de uma tempestade, mas uma serenidade construída dia após dia. Marta sentia isso todas as manhãs, quando acordava sem o peso do medo no peito. Ainda havia desafios, histórias duras, lágrimas no escritório do projeto. Mas agora havia sentido. O julgamento de Patrícia aconteceu em silêncio para Marta. Ela não quis assistir. Preferiu ficar com Dona Lourdes em casa, preparando café e ouvindo rádio baixo, como duas mulheres que já tinham enfrentado coisa demais para buscar vingança. Quando a notícia da condenação chegou, não houve comemoração. Apenas um suspiro longo. Cada um colhe o que planta, disse Dona Lourdes com a voz calma. A fundação começou a crescer. Aos poucos, surgiram voluntárias, advogadas, psicólogas, gente disposta a ajudar, sem pedir nada em troca. Marta passou a orientar outras mulheres como quem segura uma lanterna no escuro. Não prometia milagres. Prometia presença. Vai doer, ela dizia. Mas você não vai passar por isso sozinha. Eduardo mudou profundamente. Reduziu o ritmo de trabalho, começou terapia, reaprendeu a estar em casa. Aprendeu a ouvir. Não apenas a mãe, não apenas Marta, mas a si mesmo. Às vezes se sentava no jardim no fim da tarde e ficava ali em silêncio, como se estivesse finalmente entendendo o que realmente importava. Os filhos de Marta passaram a frequentar a casa. O riso deles encheu os corredores antes frios. Pela primeira vez, Marta se sentia inteira em um lugar. Não como empregada, como gente. Certa noite, depois de um dia pesado no projeto, ela voltou para casa exausta. Encontrou Dona Lourdes costurando concentrada com os óculos na ponta do nariz. Hoje ajudei uma moça que apanhava do patrão, Marta disse, sentando ao lado. Ela estava com tanto medo. Dona Lourdes segurou a mão dela. Medo a gente sempre vai ter, minha filha. A diferença é o que a gente faz apesar dele. Marta sorriu com os olhos marejados. Ali, naquele momento simples, ela entendeu sua história não era sobre dor. Era sobre escolha. Escolher ver. Escolher agir. Escolher cuidar. E enquanto existissem pessoas precisando ser vistas, ela sabia que seu caminho ainda estava só começando.
O ano virou quase sem que Marta percebesse. As festas chegaram depois passaram e a vida seguiu com aquele ritmo novo mais humano. O projeto já atendia dezenas de mulheres por mês. Algumas chegavam caladas, outras chorando, muitas desconfiadas. Marta reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que um dia esteve no espelho. Numa tarde quente, enquanto fechava a sala depois do atendimento, ela encontrou uma carta em cima da mesa. Não tinha remetente, só o nome dela escrito à mão. Abriu devagar. Dentro, poucas linhas. Eu ia desistir, ia ficar. Mas lembrei de você dizendo que meu medo não era fraqueza. Hoje saí daquela casa. Obrigada por me ver. Marta sentou e chorou. Não de tristeza, de alívio, de sentido. Em casa, Dona Lourdes estava cada dia mais forte. Caminhava sozinha, fazia planos, falava do futuro, como quem tinha aprendido que viver é um ato de coragem diário. Às vezes chamava Marta para sentar ao seu lado e dizia quase em tom de confissão: eu não ganhei só tempo de vida, ganhei propósito de novo. Eduardo observava tudo com um respeito silencioso. Ele não se colocava mais no centro. Aprendeu a apoiar sem controlar, a ajudar sem aparecer. Em algumas noites agradecia em voz baixa por ainda ter a mãe ali. Em outras pedia perdão a si mesmo por ter demorado tanto a enxergar. A casa já não guardava sombras. Onde antes havia tensão, agora havia conversa. Onde havia medo, agora havia escuta. Marta continuava simples. Pegava ônibus, fazia café forte, ria alto com os filhos. Mas por dentro algo tinha se firmado. Ela sabia quem era. Sabia o valor da própria voz. Um dia, ao fechar o portão do projeto, uma jovem perguntou: Dona Marta, a senhora não teve medo? Ela pensou por um instante antes de responder. Tive. Muito. Mas teve uma coisa maior. O quê? A certeza de que ficar calada ia doer mais. A jovem assentiu como quem guarda aquela frase para a vida. E assim, sem discursos grandiosos, Marta seguiu, transformando o silêncio em fala. Medo em passo. Dor em cuidado. Porque algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com pessoas vivas vistas protegidas. E isso já é tudo. O reconhecimento veio de um jeito que Marta nunca tinha buscado. Não foi troféu nem capa de revista. Veio nas pequenas coisas. No bom dia firme de mulheres que antes mal levantavam a cabeça. No abraço demorado de quem finalmente se sentia segura. No silêncio agradecido depois de uma escuta verdadeira. O projeto já caminhava sozinho. Tinha rotina, tinha fila, tinha histórias difíceis todos os dias. Marta aprendia a carregar aquilo sem se perder. À noite em casa, sentava com Dona Lourdes para tomar um café simples e colocar o coração no lugar. Às vezes cansa, ela confessou certa vez. Tem dias que parece pesado demais. Dona Lourdes sorriu com aquela calma de quem já atravessou o pior. Cansa, porque importa. Se não doesse, não valia a pena. A saúde da idosa seguia firme. Os médicos se surpreendiam. Ela dizia que não era milagre, era vontade de viver. Passou a dar pequenas oficinas de costura para mulheres atendidas pelo projeto. Não ensinava só ponto e linha. Ensinava paciência, dignidade e conversa. Eduardo, transformado, decidiu contar a história. Não para se promover, mas para alertar. Aceitou participar de um documentário simples sem glamour. Marta hesitou em aparecer, mas entendeu que sua voz podia alcançar quem ainda estava presa no medo. Quando as gravações terminaram, ela ficou dias pensando. Não se reconhecia naquela mulher que falava com firmeza diante da câmera. Mas era ela, com cicatriz, com história. Numa tarde comum, ao fechar o espaço, uma jovem se virou antes de sair e perguntou: Dona Marta, a senhora acha que todo mundo pode mudar? Marta respirou fundo antes de responder. Nem todo mundo quer, mas todo mundo pode escolher, nem que seja um passo pequeno. A jovem sorriu, enxugou o rosto e foi embora. Naquela noite, Marta caminhou até o portão da casa, olhou o céu escuro e sentiu uma gratidão silenciosa. Pela coragem que quase não teve, pela decisão que quase não tomou, pela vida que insistiu em continuar. Ela sabia nem todas as histórias terminam bem, mas algumas mudam o rumo de muitas outras. E se alguém perguntasse quem ela era, Marta responderia sem hesitar: sou alguém que decidiu não fechar os olhos. E isso ela aprendeu já é uma forma de amor. A notícia da condenação saiu numa manhã comum dessas, em que a vida parece seguir no automático.
Marta ficou sabendo pelo rádio do ônibus a caminho do projeto. O locutor falou rápido como se fosse só mais uma manchete. 8 anos de prisão. Tentativa de homicídio. Nome citado. Fim. Ela fechou os olhos por um instante. Não sentiu alegria, sentiu encerramento. Um capítulo difícil finalmente fechado. Naquele dia atendeu mais mulheres do que o normal. Algumas tinham visto a história na televisão. Outras ouviram falar por alguém. Todas chegavam com a mesma mistura de medo e esperança. Marta escutava uma por uma, com atenção inteira, como quem sabe que cada relato é um pedido silencioso de socorro. Em casa, Dona Lourdes preparava café quando Marta chegou. O cheiro espalhado pela cozinha trouxe uma sensação de paz simples. Fiquei sabendo, disse a idosa sem precisar explicar do quê, que isso sirva de aviso e de libertação. Sentaram juntas, em silêncio. Não era preciso dizer mais nada. Eduardo também parecia mais leve. O processo tinha acabado, o divórcio estava resolvido e, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia culpa ao dormir. Ainda havia cicatrizes, mas agora ele sabia que viver também era aprender a seguir. Você transformou tudo isso em algo maior, disse ele a Marta certa noite. Eu nunca vou esquecer. Ela respondeu com a honestidade de sempre. Eu só não fechei os olhos. O projeto seguia firme. Não era fácil. Havia dias em que Marta chegava em casa esgotada com histórias pesadas demais no peito. Mas também havia dias de vitória, uma mulher que saiu de um ambiente abusivo, outra que conseguiu seus direitos, outra que simplesmente foi ouvida pela primeira vez. Certa tarde, ao fechar a porta do espaço, Marta olhou para a rua movimentada e pensou em quem ela tinha sido. Na mulher que entrava pela porta dos fundos calada e invisível. Sorriu de leve. A vida não tinha virado um conto de fadas. Continuava dura e exigente. Mas agora tinha sentido. Porque algumas pessoas não mudam o mundo inteiro. Mudam o mundo de alguém. E isso já é transformação suficiente. A primavera chegou, trazendo um ar diferente para a casa. As janelas ficaram mais abertas, o jardim mais colorido, e Marta percebeu que pela primeira vez, em muitos anos, respirava sem pressa. Não havia mais sirenes internas, nem aquela sensação constante de alerta. A vida seguia não perfeita, mas inteira. O projeto tinha se consolidado. Já não era apenas um lugar de ajuda emergencial, mas um ponto de apoio real. Marta chegava cedo, organizava os atendimentos, escutava histórias que ainda doíam, mas que agora encontravam caminhos. Aprendeu a impor limites também. Entendeu que cuidar dos outros exigia antes cuidar de si. Em casa, Dona Lourdes era só gratidão. Caminhava pelo quintal todas as manhãs, conversava com as plantas, dizia que cada dia acordada era um presente. Às vezes chamava Marta para sentar ao lado e lembrava com um sorriso manso. Se você não tivesse confiado no seu instinto, eu não estaria aqui. Marta respondia baixinho como sempre fez com coisas importantes. A senhora também me salvou. Me ensinou a não aceitar menos do que dignidade. Eduardo seguia reconstruindo a própria vida. Sem pressa. Sem máscaras. Aprendeu a ouvir mais do que falar, a valorizar presenças. Vez ou outra, sentava com Marta para pedir opinião, coisa impensável tempos atrás. Não por obrigação, mas por respeito. Os filhos de Marta passaram a frequentar a casa com naturalidade. Riam alto, ocupavam espaço. Aquela casa que um dia foi palco de medo agora acolhia vida. Numa tarde comum, ao fechar o projeto, Marta encontrou uma mulher parada do lado de fora, hesitante. Olhar baixo, mãos juntas. "Posso entrar?" perguntou. Marta abriu a porta e respondeu com suavidade. "Aqui ninguém precisa pedir permissão para ser ouvida." Enquanto escutava mais uma história difícil, Marta percebeu algo simples e poderoso. Sua jornada não tinha sido sobre heroísmo. Tinha sido sobre escolha. Escolher não ignorar. Escolher proteger. Escolher agir mesmo com medo. Quando voltou para casa naquela noite, sentou-se sozinha por alguns minutos em silêncio. Pensou em tudo que perdeu, em tudo que ganhou. E sorriu. A vida não prometeu facilidade, mas entregou sentido. E Marta, que um dia entrou pela porta dos fundos, agora caminhava de cabeça erguida,
Não porque o mundo mudou sozinho, mas porque ela decidiu não se diminuir nunca mais. Com o passar dos meses, Marta começou a perceber algo que nunca tinha sentido antes: estabilidade. Não aquela que vem do dinheiro sobrando, mas a que nasce quando a gente sabe quem é e onde pisa. Ela caminhava pelas ruas com outro ritmo. Olhava as pessoas nos olhos, sentia orgulho da própria história. O projeto já fazia parte da vida dela como o café da manhã. Havia dias pesados, histórias que a acompanhavam até o travesseiro. Mas também havia conquistas silenciosas. Uma mulher que conseguiu sair de uma casa abusiva. Outra que recuperou documentos, direitos, autoestima. Pequenas vitórias que não saíam no jornal, mas mudavam destinos. Certa manhã, Marta chegou ao espaço e encontrou uma placa nova na parede. Simples, de madeira clara. Aqui toda a vida importa. Ela passou a mão devagar pelas letras e sentiu o coração apertar. Nunca imaginou que algo assim pudesse nascer de uma decisão tomada com medo. Dona Lourdes continuava firme. Mais lenta é verdade, mas cheia de presença. Às vezes sentava ao lado de Marta e ficava observando o movimento das mulheres entrando e saindo. Você percebeu, disse um dia. Elas entram encolhidas e saem mais altas. Marta sorriu. Era exatamente isso. Eduardo, mais discreto do que nunca, cuidava para que tudo funcionasse sem tirar o protagonismo de quem realmente importava. Aprendeu a apoiar sem ocupar espaço. E em silêncio admirava a mulher que um dia foi invisível e agora sustentava tantas outras. Numa tarde chuvosa, quase igual àquela do começo de tudo, Marta recebeu uma ligação. Era de uma mulher que tinha sido ajudada meses antes. Eu só liguei para dizer que consegui um trabalho novo e que hoje dormia em paz. Marta desligou com os olhos marejados. Ficou alguns minutos parada, respirando fundo. Ela sabia nem todas as histórias teriam finais felizes. Nem todos aceitariam ajuda. Mas cada gesto, cada escuta, cada escolha por não fechar os olhos já valia. Ao fechar o espaço naquele dia, Marta olhou para o céu cinza e sentiu algo raro: plenitude. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais verdadeira. E isso, ela aprendeu, é o que realmente sustenta uma história. O tempo seguiu seu curso, e com ele veio algo que Marta nunca tinha conhecido de verdade: continuidade. A vida não era mais uma sequência de sobrevivências, mas um caminho que fazia sentido quando olhado para trás. Ela já não acordava com o coração disparado. Acordava com propósito. O espaço de apoio estava cheio naquela manhã. Mulheres sentadas, algumas com crianças no colo, outras sozinhas, todas carregando histórias pesadas demais para serem ignoradas. Marta caminhava entre elas com cuidado, chamando pelo nome, oferecendo café, escuta, presença. Não prometia soluções mágicas, prometia respeito. Em um dos atendimentos, uma senhora mais velha segurou sua mão com força. Passei a vida inteira achando que isso era normal, disse com os olhos marejados. Se eu tivesse ouvido alguém como você antes... Marta sentiu um nó na garganta. Não havia culpa ali, só a certeza de que nunca é tarde para ser vista. Em casa, Dona Lourdes acompanhava tudo com orgulho tranquilo. Já não costurava tanto, o corpo pedia mais pausas, mas o espírito seguia firme. Às vezes sentava perto da janela e observava Marta sair para trabalhar. Você virou farol, minha filha disse certa tarde. E farol não escolhe quem ilumina. Eduardo ouviu aquilo em silêncio. Ele sabia que aquela história tinha transformado todos eles. Aprendeu talvez da forma mais dura que sucesso sem humanidade é vazio. Agora, escolhia ficar. Escolhia ouvir. Escolhia cuidar. Os filhos de Marta cresceram nesse novo ambiente. Viam a mãe ser respeitada, chamada pelo nome, consultada. Aquilo moldava algo neles também. Um senso de dignidade que não vinha de dinheiro, mas de exemplo. Num fim de tarde, ao fechar a porta do espaço, Marta parou por um instante. Lembrou da mulher que foi. Da que entrou pela porta dos fundos com medo de falar, de existir demais. Respirou fundo. Ela não virou heroína, não virou famosa, virou inteira. E talvez essa fosse a maior vitória, porque a história que começou com silêncio, veneno e invisibilidade terminou com algo simples e poderoso: pessoas se enxergando. Pessoas escolhendo não machucar.
Pessoas decidindo cuidar umas das outras. Marta sorriu, fechou a porta e seguiu o caminho de casa. Ainda havia muito a fazer, mas agora ela sabia nunca mais faria sozinha. Algum tempo depois, Marta caminhava pelo jardim da casa no fim de uma tarde tranquila. O sol se despedia devagar, pintando tudo de dourado. Dona Lourdes dormia no sofá, respirando calma viva, e isso ainda parecia um milagre silencioso. Marta parou por um instante e pensou em tudo que tinha acontecido desde aquele dia em que quase ninguém acreditaria nela. A vida não virou perfeita. Ainda havia dias difíceis no projeto, histórias duras demais para levar para casa. Mas agora Marta sabia algo que antes nunca soube ela tinha valor. Não porque salvou alguém, mas porque escolheu não fechar os olhos quando seria mais fácil fingir que não viu. Ela entendeu que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Entendeu que gente simples também muda destinos, que voz baixa quando fala a verdade pode ecoar longe, e que dignidade não é favor, é direito. Naquela noite sentou-se à mesa com Dona Lourdes e sorriu. Não era uma casa de luxo que importava. Era o cuidado, era o respeito. Era a vida seguindo finalmente limpa de veneno. Às vezes o mundo só muda porque alguém comum decide fazer o que é certo. Não espere ser forte, rico ou importante para agir. A coragem nasce exatamente onde tentam nos fazer sentir pequenos. Ver cuidar e proteger o outro também é uma forma de amor, e talvez a mais poderosa de todas. E agora, Tipes, eu te pergunto. Você teria tido a coragem da Marta? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que precisou ser visto? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Aqui toda vida importa.